Então, Joelson, queria agora entrar numa controvérsia aí, um pouco de, né, mexer um pouquinho com questão Polêmica. mais polêmica, né? Vou falar um pouquinho de cloroquina. Será que a gente consegue falar um pouquinho de Claro. cloroquina? Sim, sim, um assunto bem É um em assunto da voga, droga né? da moda agora, né? Uhum. Politizou até. Eu chego a achar engraçado, assim, porque cloroquina é um remédio, enfim, é um fármaco que a gente usa há muito tempo, Há muito tempo. né? É uma droga antiga, super bem Uhum. resolvida, digamos assim, na terapêutica, né? E agora fica aí, porque o pessoal deve te perguntar com frequência a questão da cloroquina agora, né? O pessoal descobriu um pouco mais Sim, a droga, né? Então agora fica uma coisa de moda, digamos assim, né? a cloroquina agora tá na grande mídia, Exatamente, ela tá na cabeça de todos, né? E com mais dúvidas do que certezas, né? exatamente, exato, E a gente da reumatologia trabalha com a cloroquina há muito tempo, né? exato. Há muito tempo e com bastante segurança. Acho que é interessante entender um pouquinho da história da cloroquina. A cloroquina é uma droga primariamente antimalárica, Uhum. né? Ela foi, digamos, né, selecionada para tratamento da malária, Isso. né? E a partir daí houve em algum momento da história, talvez tu consiga me explicar melhor, que se entendeu que um grupo de pessoas com doenças reumáticas, onde em algum momento se observou que usaram medicamento para malária, Uhum. para tratamento da malária, acabaram tendo benefício nos seus Benefícios, né? sintomas reumáticos, né? Isso acontece muito na medicina, né? Aham, Uma droga, uma medicação, ela vem para um fim exatamente. e depois, com o próprio uso, observa-se melhora de sintomas Aham, outros, de outras doenças, sim. né? E a cloroquina, a hidroxicloroquina É um exemplo é uma disso. delas, né? Exato, exatamente. E a gente usa na reumatologia a hidroxicloroquina, que é a versão mais recente da cloroquina, mais segura, né? A gente usa amplamente em várias das nossas doenças, tá? Uhum. A exemplo, o olho seco, o Sjögren, Aham, ela é a medicação número 1, assim. Você sim. inicia a hidroxicloroquina. O próprio lúpus também é uma medicação fundamental, assim, traz uma proteção renal para o paciente muito exuberante. A artrite reumatoide também, diversas. Então, é uma medicação amplamente utilizada na reumatologia, em diversas das nossas doenças, tá? Por um tempo considerável, com doses equilibradas Sim. e com grande segurança. Parece que em comum a todos os quadros, se a gente for analisar tanto os reumáticos quanto em todas as situações que se usa cloroquina, parece que existe aí uma modulação do sistema imunológico que se torna Sim, benéfica, né? Que sim, sim. controlando a agressividade exagerada do sistema imunológico, a gente acaba melhorando os sintomas comuns a várias É doenças, né? verdade. Tendo em vista que as doenças autoimunes, elas são provocadas pelo teu próprio sistema imunológico, que ao invés de te defender, começa a te atacar, né? Aham, A medicação ela vem como um modulador, ela vem para tentar diminuir essa ação nociva do teu próprio sistema sim, imunológico. E como tal, se a gente consegue controlar, obviamente, como consequência, diminui-se os sintomas das doenças perfeito. também, né? A grande estratégia, acho que quando tem o sistema imunológico ativado de uma maneira agressiva demais, ou que ele quase passa do ponto da necessidade, né, funcional que ele teria, eu posso usar drogas bloqueadoras totais, que eu poderia parar o sistema Sim. imunológico, mas que também não é interessante porque eu tenho eventualmente uma doença Uhum. em curso, né? Mas se eu conseguir modular ele, não tirando totalmente a ação dele, mas tirando, digamos, a ação exagerada do sistema imunológico, já teria Certo. um benefício, né? Certo. Aí a gente fala em duas classes, os imunomoduladores, Aham, né? E os imunossupressores, né? exato, perfeito. A gente pode salientar que, dentre as nossas medicações na reumatologia, hidroxicloroquina, sulfasalazina, são as Aham, medicações mais perfeito. tranquilas, mais leves, Aham, né? E daí a gente vai ascendendo, subindo a escada até chegar uhum, nos medicamentos biológicos mais modernos que podem realmente perfeito. fazer uma imunossupressão bem intensa, bem Sim, pesada, sim. né? E como tal, a gente, cada vez que sobe a escada da potência, sobe-se a escada dos efeitos colaterais Colaterais também. também, sem dúvida, sem E dúvida. aí é muito importante a gente É, estar olhando, né? queria falar um pouquinho do dia a dia, assim, o que acontece, o oftalmologista, como é que ele vê a cloroquina, né? Eventualmente a gente tem aí casos de Sjögren, de olho seco que está inserido dentro de uma doença reumatológica e às vezes
leva um pouquinho de tempo até a gente conseguir situar bem isso e definir um quadro reumatológico. Então aí tem talvez duas vias nessa história. Uma, que é quando a cloroquina é prescrita, muitas vezes pelo próprio reumato, vai nos beneficiar na relação de olho seco. Apesar de que tem outros tratamentos que a gente pode somar, usando cloroquina a gente vai ter o benefício do olho seco aliviar ou melhorar, enfim. Mas também traz o para-efeito bastante específico, que é uma característica da cloroquina, que é o depósito em tecidos pigmentares do olho. É verdade. Né? Uhum. Se eu tiver, digamos, um depósito de cloroquina em tecidos pigmentados não relacionados à visão, eu não vou me preocupar muito porque não vai fazer muita diferença. Mas a parte bem central da retina, ela tem ali é fundamental que o pigmento ele esteja presente e ele é parte do processo químico visual, digamos assim, ou do processo visual da retina central. Imagens, então. Então, se eu tiver ali lesão naquelas áreas, eu posso realmente ter um comprometimento visual. Mas daí a gente precisa entender bem. Por exemplo, existe uma fase chamada pré-maculopatia, que é quando começa a impregnar a cloroquina, já é visível nos exames. Perfeito. E a minha conduta qual é? Eu vou falar com o meu colega reumato e vou pedir, olha, eu preciso de uma pausa na cloroquina. Aí o reumato vai ver o meu pedido e vai dizer, não, tudo bem, então a gente vai parar e em geral para e monitora, né? Okay. Então eu tenho experiência em já muitas vezes ter parado 6 meses, 9 meses, 1 ano, muitas vezes faço parada de 1 ano e depois retoma, né? De novo se conversa e tal, e se retoma e segue, né? Porque existe um tempo que a habilidade do organismo em depurar a cloroquina depositada, né? Embora a gente deixe ali aquela pessoa em observação, porque ela pode ser mais sensível a depósito de cloroquina. Mas não é assim, tomar cloroquina e já perder visão. Isso não é por aí. Não. Existe uma segurança muito grande, é um processo muito demorado para que isso aconteça, né? E também nós temos a primeira detecção de alguma alteração com a suspensão ou com a pausa, a gente tem a reversibilidade também. Tem. Quando é inicial, sem dúvida, né? Então é algo que assusta muito, é o que se veicula muito. Sim. Cloroquina, você vai ficar cego com essa medicação. Para ter uma ideia, assim, a gente entende que hoje, assim, para te falar a verdade, com todos os anos de oftalmologia que eu tenho, hidroxicloroquina eu nunca vi ter para efeito. Eu nunca consegui medir ou presenciar uma lesão de mácula por hidroxicloroquina, mas eu já vi por difosfato de cloroquina, né, que são apresentações diferentes, tá? Mas mesmo assim se admite que, por exemplo, a hidroxi, o que está descrito? De pelo menos em um período entre 5 a 7 anos de uso diário, com uma dose em torno de 5 mg por quilo por dia. Quer dizer, então é aí uma dose sustentada durante muito tempo até realmente ter um risco descrito, um risco real, né? Não é, por exemplo, fazer um uso de poucos dias que já vai ter uma lesão. Isso a gente não vê, né? É interessante salientar, Rodrigo, que como ela é uma droga mais antiga, nós temos facilmente pacientes tomando há 10, 15, 20. Exatamente. Muito facilmente a gente observa o uso e como você mesmo salientou, muito raro alguma alteração ocular nesse sentido de cegueira, né? E quando a gente observa, claro, sempre com a avaliação do colega oftalmologista, nós reumatologistas pedimos uma avaliação anual aqui no Brasil, né? Para que o paciente tenha essa segurança de uso, nós também com a avaliação de vocês possamos prever qualquer tipo de alteração e suspender a tempo, né? Assim como na retina, a gente pode ter também impregnação na pele, né? Que é mais raro ainda de a gente ver. Eu lembro que vi algumas fotos circulando na internet de um colega médico que tratou para Covid e impregnou na pele. Mas talvez assim, a dose utilizada foi uma dose diferente da habitual. A gente tem usa, assim, né? Agora, especificamente, um questionamento geral, né? A cloroquina está aí nesse modismo e tudo, mas a gente não consegue detectar alterações de para-efeito tão grave na visão com poucos dias de uso, por exemplo. Isso não está descrito e existe uma segurança para uso. Acho que a gente pode fazer uma segunda etapa de falar um pouquinho só de Covid e cloroquina. Eu acho que vai ter assunto para mais um vídeo. Tem bastante assunto, cara. Bastante assunto. Obrigado pela ajuda de novo, Gelson, pelas explicações aí. Foi um prazer. Obrigado.